Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 121. Salmo 121. Enquanto você abre, o título da mensagem hoje é Apenas um lugar seguro. Apenas um lugar seguro. Salmo 121. A palavra de Deus diz o seguinte: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Você recebe isso sobre a sua vida? Glória a Deus. Se existe algo que todos nós procuramos, isso é unânime, já foram feitas inúmeras pesquisas a esse respeito, é segurança. O ser humano, ele constantemente está buscando segurança. Seja segurança nos relacionamentos amorosos, seja profissional, seja segurança financeira, seja segurança espiritual. Todos nós temos esse desejo no nosso coração, nós buscamos esse local de segurança. Talvez você que está aqui hoje, você veio aqui hoje porque em alguma dessas áreas talvez a coisa não esteja lá tão equilibrada, tão acertada, tão segura. E aí você busca o Senhor, porque você quer o quê? Segurança. É um desejo do nosso coração. Nós nos movemos, nós trabalhamos, nós buscamos, nós caminhamos, buscando o quê? Segurança. E nós vivemos, a nossa realidade é um mundo caído. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos hoje, é um mundo caído, perdido, cheio de injustiça, cheio de dores. E no mundo que está nesse estado, a minha pergunta para você nessa noite é: aonde nós vamos encontrar um lugar seguro? E se você sabe aonde está esse lugar, como que nós podemos chegar lá? Porque essa é a pergunta de ouro. É isso que todo mundo quer saber. Como que eu posso chegar lá, meu irmão? Você chegou lá? Me conta, dá o mapa, coloca no meu GPS aí, que eu preciso chegar nesse lugar. Primeira verdade que eu quero deixar ao seu coração é um lugar inseguro. O Salmo 121, ele faz parte, se você estudar sobre o saltério, você vai entender que o Salmo 121, ele faz parte dos cânticos de peregrinação. Esses cânticos, eles muito provavelmente eram usados pelo povo de Israel, que peregrinava até Jerusalém. Então, esse salmo faz parte de outros, aonde homens e mulheres entoavam esses cânticos durante essa jornada, até chegar na cidade santa, onde eles poderiam adorar o Senhor. Esse povo tinha saudade de casa. Você sabe o que eu estou falando? Talvez você que está aqui hoje, quem sabe não mora, não nasceu aqui em Londrina, tem família em outra cidade, e às vezes bate aquela saudade de casa. Aí quando está naquela peregrinação, no busão da Garcia, isso não é merchan, mas você está aquele caminho lá, você bate aquela saudade de casa, você pensa nisso. Esse povo também. Esse povo se encontrava no meio de um deserto, eles estavam ali expostos a perigos, a dificuldades, e ali naquela época isso era muito forte. As pessoas, quando elas viajavam pelo deserto, elas tinham que estar sempre atentas, e geralmente elas viajavam em grupo, porque a todo momento elas poderiam ser atacadas por outros povos, por bandidos, por pessoas mal intencionadas. Então esse povo estava caminhando rumo a Jerusalém, mas eles tinham saudade de casa. E justamente por essa saudade, por esse desejo de chegar no lar, eles permaneciam nessa peregrinação, eles permaneciam caminhando na jornada. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Será que eu e você, será que nós temos saudade de casa? Existe uma frase de um escritor, filósofo russo chamado Fyodor Dostoiévski. Ele diz que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Vou repetir.
Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. O que essa frase está querendo dizer para mim e para você? Nós fomos criados por Deus. E não importa qual seja o estado da sua vida hoje. Não importa se você é um cristão que já entregou a vida a Jesus, ou se você está aqui ouvindo isso pela primeira vez. Não importa. Existe dentro do seu coração um vazio que só pode ser preenchido por Ele. Não importa o que você tenta colocar no lugar, você pode tentar colocar dinheiro, sexo, poder, nada vai suprir este vazio, porque este vazio, ele é do tamanho de Deus. Está compreendendo? Eu sei que existem pessoas que estão aqui que já caminharam com Deus, talvez é o seu caso, talvez você já entregou sua vida a Cristo, você já caminha com Deus, você já tem essa jornada com Ele, mas no meio de tanto caos que você tem vivido, lá no fundo, você experimenta essa saudade de casa. Eu sei também que existem pessoas aqui que ainda não conhecem a Deus, ainda não entregaram a sua vida a Cristo, e simplesmente experimentam esse vazio. Talvez estão buscando ainda em várias coisas, em várias oportunidades, preencher esse vazio. Mas, infelizmente, não encontram plenitude em nada. E parece que sempre existe algo que está faltando. Independentemente da sua situação hoje aqui, eu tenho certeza que existe algo, algum vazio, algo que precisa ser preenchido nessa noite. Mas a palavra de Deus nos mostra que no estado que nós estamos vivendo no mundo hoje, é difícil, porque nós vivemos num lugar inseguro. Nós estamos vivendo no meio de um caos, uma sociedade que está completamente perdida. Nós temos textos bíblicos que apoiam isso. Mateus 24:12, diz: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E Romanos 1:20 e 23 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Nós vivemos nessa sociedade caída, numa sociedade que cada vez mais é egocêntrica, violenta, fria. Cada vez mais existem pressões sobre a nossa vida que sondam o nosso coração, dizendo para mim e para você como nós devemos ser, como nós devemos nos vestir, o que nós devemos ter, como devemos pensar. Cada vez mais existem propostas indecentes que visam usar o nosso corpo, a nossa mente e escravizar a nossa existência. Nós precisamos estar atentos como isso, precisamos estar atentos para isso, para não nos permitirmos cair debaixo desse jugo do mal. Se você parar para ver, muitas vezes dentro da igreja, nós acabamos às vezes abraçando culturas de fora, do mundo, que não estão de acordo com as escrituras, e a gente acha que está certo, porque nós estamos sendo cada vez mais doutrinados a pensar de uma forma, que isso é certo, e não é. É por isso que, mais do que nunca, eu e você precisamos nos aproximar de Deus, buscar nele, qual é o caminho, qual é a direção, para que possamos ter congruência na nossa vida. Essa era a situação do salmista, ele também se encontrava no meio de um lugar inseguro, e aí ele clama: de onde me virá o socorro? De onde virá? Esse é o clamor do salmista. Quando você olha no texto, no hebraico original, o verso 3 diz: ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Mas no hebraico original, esse texto parece mais um desejo em oração do que uma afirmação, igual está aí no português. Então é como se o salmista falasse: que Deus não permita que os meus pés vacilem, que não durma aquele que me guarda. E talvez este é o chamado de Deus para você nessa noite, fazer essa oração, que Deus não permita que isso aconteça comigo, que não durma aquele que me guarda. Mas será que ele dormiu?
Onde estava Deus no meio do caos da minha vida? No meio do caos da minha existência, no meio do caos do meu trabalho, no meio do caos da minha família, no meio do caos da minha vida amorosa, frustrada. Será que Ele dormiu? Aonde estava Deus nisso? E essa pode ser uma questão do seu coração. E se não é, meu irmão, você me ensina a receita, porque já foi uma questão do meu coração. Mas eu quero dizer algo para você, se você está com essa questão no seu coração nessa noite, Deus, Ele não está alheio ao mal. Eu não vou entrar aqui no assunto de teodiceia e nos meandros da teologia sobre isso, mas eu quero te dizer que Deus não está alheio ao mal. Muito menos Ele o ignora. A encarnação de Cristo e a sua morte em nosso lugar é a maior resposta de Deus ao caos da nossa vida. Vou repetir, a encarnação de Cristo e sua morte em nosso lugar é a maior resposta de Deus para o caos e para o mal que nós vemos na nossa vida. Como assim, pastor? Ora, a Bíblia fala que Ele se esvaziou da sua glória. A Bíblia fala que Ele veio e habitou entre nós. Deus, Ele responde ao caos da minha existência e da sua existência dessa forma, da forma mais subversiva, da forma mais gloriosa, da forma mais magnífica que Ele poderia responder. Como? Se esvaziando da sua glória, habitando no meio do nosso caos. Jesus, Ele veio. Jesus, Ele, vamos dizer assim, saiu de um local onde Ele tinha tudo, era adorado e estava já com todos os assuntos resolvidos, para entrar num ambiente onde Ele seria tentado, perseguido, maltratado. Essa é a resposta de Deus para o mal. Essa é a resposta de Deus para o caos da nossa vida. Deus não está alheio a esse caos, mas Ele trouxe solução, e essa solução está em Cristo Jesus. Amém? Mas então, será que existe um lugar físico seguro para a minha caminhada? Talvez essa seja a pergunta de hoje. E aqui eu entro no meu segundo ponto: segurança no meio da insegurança. Eu quero dizer algo para você que talvez te deixe meio abalado. Guarda aí, recebe. Não existe um lugar seguro para você na caminhada. Deixa essa verdade doída entrar no seu coração um pouquinho. Não existe um lugar seguro para você na caminhada. Como assim? É isso mesmo. Enquanto eu e você estivermos nessa terra corrompida pelo pecado, num mundo que jaz no maligno, igual as escrituras dizem, não existe um lugar físico seguro. Não existe. Mas então, pastor, o que nós vamos fazer? Vamos cair no desespero, puxar os cabelos, rasgar nossas vestes? E agora? Não. Veja o que o salmista fala para mim e para você: o meu socorro vem do Senhor. Essa é a resposta. Vou repetir: o meu socorro vem do Senhor. Não é de um lugar físico. Não é um lugar que você vai pôr no seu GPS e você vai chegar lá e falar: não, aqui é o lugar físico que eu estou seguro. Vou dizer mais: nem aqui, dentro desta igreja, nem aqui é um lugar físico seguro. Sabe por quê? Porque você está rodeado de pessoas que são pecadoras, tal qual você. E aqui também haverá inseguranças, dificuldades, problemas. Se você quer um lugar perfeito, irmão, pede para Deus te levar logo para a glória. Lá você vai experimentar. Aqui a gente tenta, mas a gente não consegue. Mas a gente continua tentando. Mas não existe esse lugar seguro. Esse não é um lugar físico. A nossa segurança vem de uma pessoa. E eu vou te dizer algo, meu irmão, minha irmã, esta é uma excelente notícia. Saber que o nosso lugar seguro não é um lugar físico, mas reside na pessoa de Jesus, é uma excelente notícia. Sabe por quê? Porque não importa o lugar em que você se encontra, não importam as circunstâncias que você está enfrentando, ou o caos que se encontra ao seu derredor, desde que você esteja com Deus, esse lugar é seguro. Desde que Deus esteja contigo, você esteja com Deus, esse lugar é seguro. Seja num leito de hospital, ou recebendo uma promoção no seu emprego,
Se Deus é contigo, você está com Deus, este lugar é seguro. Experimentar segurança no meio da insegurança, esta é a mensagem de vida que o mundo precisa ouvir, que você precisa ouvir, que eu preciso ouvir nessa noite. E nós precisamos proclamar isso. Experimentar segurança no meio da insegurança. Existe um exemplo que eu carrego na minha vida que não tem como eu citar, eu já citei aqui um outro sermão há muito tempo atrás, mas não tem como não citar. O maior exemplo que eu tenho na minha vida de alguém que experimentou segurança no meio de um ambiente de caos e insegurança e desespero são meus pais. Alguns aqui que me conhecem mais sabem que eu sou filho único, mas não sou. Tive um irmão mais velho que faleceu, chamado João Vitor. Meus pais passaram por isso, a perda de um filho, uma criança de 4 anos. Então eles experimentaram essa dor. Mas todo mundo que viveu esse momento junto com os meus pais diz para mim o seguinte: existia algo nos seus pais que nos impactava. Você olhava para eles, você via, claro, uma tristeza profunda, né? Porque ninguém vai estar sorrindo e soltando fogos porque perdeu um filho. Mas você via uma paz, uma segurança, que não fazia sentido humano. Eu ouvi testemunhos de pessoas que meu pai pregou no velório do meu filho. Quanta segurança e paz um homem tem que ter para fazer algo desse tipo? É o maior exemplo que eu tenho na minha vida de alguém que experimentou segurança num lugar de insegurança. E eu estou contando ele aqui para que você compreenda isso. Como que meus pais experimentaram isso? O que eles me dizem? O que eles me falaram e me ensinaram desde pequeno? Ah, filho, a dor foi gigantesca, maior do que a gente imaginava. Mas nós sabíamos que Deus estava conosco. Nós sabíamos que Deus não havia nos abandonado. Nós sabíamos que Deus estava até mesmo nesse negócio. Por mais que a dor fosse grande, por mais que a saudade seja grande até hoje, Deus é conosco e por isso nós experimentamos segurança, mesmo no meio de um lugar de insegurança. Eu estou contando isso aqui para ser encorajamento para você, porque eu sei que talvez você também esteja passando por uma situação terrível como essa. Mas o mesmo Deus que trouxe paz e segurança para os meus pais, pode trazer para você também nessa noite. Amém? Somente aquele que encontrou vida em Deus e caminha com Ele, pode experimentar essa segurança, essa vida, essa alegria. Eu sei que isso que eu estou falando aqui pode parecer papo furado, batido, para muitos. Talvez você já foi muito culto, já ouviu muito, não, Deus é contigo, tal. Mas talvez pareça que não faz muito sentido para você. Mas a Bíblia fala sobre inúmeros casos caóticos da nossa existência e como Deus nos ajuda. Quer ver como? Por exemplo, você foi maltratado e abandonado pelos seus pais. A Bíblia fala que em Salmo 27:10, porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. A sua vida está tão pesada que você já desejou acabar com ela. Quem sabe você já pensou em suicídio. Deus se importa com a tua vida e te abraça nessa dificuldade. 1 Reis 19:4, 5 diz: Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro. Está falando de Elias aqui. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Deus não abandonou aquele homem que queria morrer. Deus se importa com a vida dele. Deus se importa com a sua vida. Você se sente sozinho, como se ninguém se importasse com a sua existência? Salmo 139:7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Deus é contigo, meu irmão. Não importa se é no monte, no vale, Deus é contigo.
Desde o ventre da tua mãe, Ele te formou, Ele te entreteceu, Ele conhece os mínimos detalhes da tua existência. Quem sabe você olha para a sua vida e pensa, ninguém me ama. Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus te ama não porque você merece, porque você não merece, mas Ele te ama porque Ele é amor. Talvez você se sente um pecador tão sujo, que não merece perdão. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas são apenas algumas promessas, algumas verdades que Deus colocou nas Escrituras, mas existem inúmeras outras. Fato é que Deus é conosco, fato é que Deus se importa com você e com a situação que você tem vivido hoje. Não importa quão triste, quão pesada esteja hoje a sua caminhada, não importa o tamanho dos perigos que você tem enfrentado, se Deus é conosco, ali é um lugar seguro. Deus é real. E não só Ele é real, Ele é uma pessoa que deseja se relacionar com você. Qual vai ser a sua resposta diante desse convite? Diante desse amor? Eu quero entrar no último ponto. E o último ponto é o convite de Deus. O povo de Israel cantava o Salmo 121, nessa peregrinação rumo à sua casa. Como que tem sido a sua peregrinação? Para onde você está indo? Ou será que você está caminhando e nem sabe para onde você vai? Você sabe que quem não tem para onde ir, provavelmente vai chegar aonde não quer. Até então, você mesmo tem direcionado a tua caminhada. E como tem sido? Está 10 de 10? Top, todas as áreas. O que mais será que nós precisamos vivenciar até a gente entender que a gente precisa entregar a nossa vida nas mãos daquele que tem a real competência para cuidar dos assuntos da nossa vida? Eu lembro-me nos meus devocionais de ler algumas passagens, principalmente em 1 e 2 Crônicas, aonde o povo de Deus estava sendo atacado por outros povos e muitas vezes fazia negócios com outros reis para que os livrassem do mal. Mas daí, para que isso acontecesse, esse livramento, para que o outro rei ajudasse na guerra, eles tinham que pagar fortunas imensas. Não só isso, muitas vezes eles eram escravizados. Tinha que bater continência o resto da vida para receber salvação. E quando eu leio esses textos, eu fico pensando, Deus também, Ele nos oferece um convite. Deus também nos deu resgate. Deus também nos oferece salvação. Mas o que Ele espera em troca não é fortuna, riqueza, não é que você bata uma espécie de continência por medo, não. O que Ele espera em troca e o que Ele deseja é relacionamento, é intimidade, é entrega. A minha pergunta para você nessa noite é: quanta arrogância ou orgulho precisa existir no nosso coração para recusar um convite desse? Um convite de graça. Deus te dando tudo de graça. Simplesmente te chamando para um relacionamento. É tipo assim, filho, eu sei que tua vida está caótica, está tudo bagunçado. Eu quero te ajudar com isso. Eu tenho solução para isso, eu tenho vida para a sua vida. Eu tenho soluções para coisas que você nem pensou ainda. Você está achando que o teu problema é teu emprego, mas teu problema é a tua alma. Eu tenho solução para isso. E o que eu quero hoje contigo é relacionamento. É uma vida contigo. É entrega. E aí você vira e fala, não. Quanto orgulho precisa existir no nosso coração para dizer não a um convite desse? Meu irmão, minha irmã, hoje, Deus te chama para mudar essa caminhada. Ele te chama hoje para você viver um novo momento da tua história.
Ele te chama para te salvar desse lugar escuro, caótico, e te transportar para um lugar seguro. Seja na sua vida profissional, amorosa, emocional, espiritual. Mas Ele te chama para caminhar com Ele, para que aonde você estiver, ali seja um lugar seguro. E aqui eu estou falando para aqueles que já entregaram a vida para Jesus, para aqueles que ainda não. Mas a pergunta é, como que você vai sair daqui hoje? Será que você vai permanecer caminhando do mesmo jeito? Ou você vai aceitar o convite de Deus para caminhar em segurança? Certa vez eu aprendi que a definição clássica, psicológica, de loucura é você manter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. É como se eu pegasse aqui meu anel aqui e eu jogasse ele. E toda vez que eu jogo ele cai, certo? E eu continuasse jogando esse anel, esperando que algum dia eu soltasse e ele começasse a voar. Essa é a definição clássica de loucura. A gente fala, nossa, que coisa ridícula. Mas nós fazemos a mesma coisa muitas vezes. Nós mantemos as mesmas atitudes e escolhas nas nossas vidas, nas áreas da nossa vida, e esperamos resultados diferentes. Meu irmão, minha irmã, Deus te faz um convite hoje, para mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua caminhada, para transformar qualquer lugar que você estiver, num lugar seguro, não porque ali vai estar perfeito, mas porque Deus estará com você, e você estará com Ele. Esse é o convite de Deus para você nessa noite.